Amém. Eu acho que. Amém. A graça e paz, irmãos. Não vai precisar. Obrigada, pastor Francinaldo. Hoje está friozinho, né? Quem está sentindo frio? Glória a Deus. Não podemos reclamar, né? Fez muito calor. Agora chegou o inverno, finalmente. Vamos abrir a Bíblia lá em Josué, no capítulo 4. Como o pastor Francinaldo disse, né, nós estamos fazendo essa sequência de estudos, esse seminário, baseado no livro de Josué. O nome do nosso seminário é A Conquista da Alma. E nós estamos estudando princípios para que a gente possa ter uma vida vitoriosa, uma vida abundante e viver aquilo que Jesus falou, né? Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Todos encontraram Josué, capítulo 4? Tem alguém que é a primeira vez que está aqui no estudo? Levanta a mão para eu ver. Não, acho que todos. Só. Ok. Seja bem-vinda. Obrigada pela presença de vocês, né? No Dia dos Namorados. E estamos aqui na igreja aprendendo. Assim, tá bom? Ok. Então, vamos ler o capítulo. Josué, capítulo 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué: falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes, à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Rubem e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra, armados, passaram diante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos pés se puseram na terra seca,
As águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. Como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Aleluia. Senhor, te agradecemos por essa palavra. Pai, eu oro para que o nosso entendimento venha a ser aberto à revelação do Senhor nessa noite. E que nós possamos compreender, ter um entendimento e conhecer como a mão do Senhor é forte. E assim possamos temê-lo durante todos os dias da nossa vida, Pai. Fala conosco, ensina aos nossos corações nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse capítulo de Josué, número 4, ele é um desdobramento, né, do capítulo 3. E o capítulo 3, nós falamos sobre a travessia do Jordão. Então, a Eunice ministrou semana passada como que foi importante aquela travessia, um marco na vida do povo. E se a gente voltar um pouquinho antes e entender o que nós estamos estudando aqui, nós estamos falando sobre princípios bíblicos, princípios que, se aplicados à nossa vida, vão nos levar a viver uma vida abundante, né? Esse povo, eles estavam no Egito, Deus tinha uma promessa, e a promessa era uma terra que manava leite e mel. E Jesus também, ele tem uma terra que mana leite e mel para nós. E essa vida, essa terra que mana leite e mel, ela não está fora de nós, ela está dentro de nós. A Bíblia fala que o reino de Deus não está fora, mas ele é em nós, está dentro de nós. Então, Jesus, ele quer implantar esse reino de paz, de alegria, de justiça dentro de nós, na nossa alma, onde nós vamos desfrutar de paz. Esse é o maior, vamos dizer assim, propósito nosso aqui, porque lá no céu tudo já é abundante, mas nós precisamos desfrutar dessa vida abundante que Deus promete para nós aqui na terra. E no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, e hoje no capítulo 4, o que nós estamos vendo? Chaves para vencer fortalezas. Qual que é a primeira fortaleza que nós temos que vencer aqui no estudo de Josué? A fortaleza de Jericó. Né? Agora, eles atravessaram o Jordão e agora, mais do que nunca, eles estão diante de Jericó. Mas o que Deus começou a fazer com eles aqui? Desde antes deles passarem esse Jordão, estabelecer princípios. Ontem eu estava conversando com um sobrinho meu, de 21 anos, né, que eu criei, ele me chama de tia, então é sobrinho, né, tia. E aí, a gente falando sobre relacionamento de namoro. E eu falei para ele assim, Tiago, tudo que começa no princípio certo tende a dar certo, mas aquilo que começa no princípio errado vai dar ruim, vai dar errado. Eu falei, Tiago, nós não quebramos princípios, os princípios é que nos quebram. E eu disse para ele, você conhece o princípio da lei da gravidade? E ele falou assim, mais ou menos. Eu falei, pois é, o que é a gravidade? O que o princípio de lei da gravidade nos ensina? Que existe uma força que atrai os corpos ao centro da Terra. Então, se você diz, eu vou pular aqui de um prédio, lá do 5º andar, do 6º andar, e vou quebrar a lei da gravidade. No final, quem quebrou quem? Você quebrou a lei ou foi a lei que quebrou você?
E aí ele entendeu. Então, da mesma maneira, os princípios de Deus, os princípios espirituais, eles são para nos salvaguardar a nossa vida. Quando nós caminhamos nesses princípios, nós vamos ter vida, nós vamos ser guardados por eles. Esses princípios, eles vão operar ao nosso favor, eles vão convergir ao nosso favor. Mas se nós quebramos esses princípios, eles vão atuar no sentido de fazer cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. E pode ser que as coisas não sejam muito boas, porque quando a gente lê lá em Deuteronômio, a gente vai ver uma série de maldições que vêm por causa da quebra da lei, por causa da quebra dos princípios. E aqui em Josué nós estamos aprendendo isso. Lá no capítulo 1, nós aprendemos que o primeiro princípio, ou a primeira chave para vencer a Jericó, é concentrar os nossos esforços para desenvolver uma vida de devocional diária, uma vida de devoção ao Senhor. Então, os inimigos estavam de lá do Jordão? Estavam armados? Armados. A Jericó estava bem fechada? Estava rigorosamente fechada. Mas qual que foi o princípio que deu? O primeiro princípio que o Senhor deu para que eles vencessem Jericó? Vem me conhecer. O esforço de vocês não é contra o inimigo. O esforço de vocês é em parar para me buscar, para meditar na minha palavra, para conhecer-me, para falar da minha palavra e para permanecer na minha palavra. Então isso fala de uma vida de devoção, uma vida de devocional, uma vida de meditação, para que tudo nos vá bem. Então, se eu quero desfrutar de prosperidade, prosperidade também, ela vem na nossa vida com base em princípios. Então, o que Deus falou para Josué? Para que tudo te vá bem. Então, os princípios, eles convergem ao nosso favor. O segundo princípio que nós aprendemos para a demolição de fortalezas foi o princípio de discernir a fortaleza, de ter esse discernimento dos problemas, das raízes dos nossos problemas, aquilo que nós chamamos de mapeamento espiritual. O que o mapeamento é? Uma investigação mais acurada das coisas. Então, é aquilo que eu começo a investigar na minha própria alma. Né? O que nós vimos ali na fortaleza? Jericó, rigorosamente fechada, armada. O que a Jericó, ela externa, quando a gente olha para ela, externamente falando, o que a gente vê? A gente vai ver uma fortaleza fechada, armada, mas nós aprendemos que isso tem muito a ver com os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos, muitas vezes, vão revelar que existem fortalezas na nossa vida que precisam ser vencidas. E aí a gente deu o exemplo de pessoas muito agressivas, pessoas muito críticas, pessoas descrentes, incrédulas, pessoas que têm dificuldade na comunicação, e vários outros exemplos aqui da presença de fortalezas. Então, quando eu permito que o Espírito Santo, ele sonda e conhece o meu coração, conhece a minha alma. Lembra o que Raabe fez? Ela levou os espias lá para os porões da alma. Ela deu acesso à casa dela, aos porões, aquilo que podia estar escondido, coisas que talvez ela não mostraria para qualquer pessoa. Nós precisamos convidar o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, sonda e conhece o meu coração. Tem algum caminho mau? Me revela os caminhos do Senhor. Então a gente precisa ter essa coragem de falar: Espírito Santo, me mostra. Tem algo no meu comportamento que não te agrada? Tem algo nas minhas escolhas que não te agrada? Espírito Santo, tem algo no meu caráter que não te agrada? Nos meus relacionamentos que não te agrada? É assim que a gente começa a discernir essas fortalezas. Mas lembra que dentro da fortaleza tinha uma mulher, Raabe. E aí é necessário discernir a fortaleza interna. Porque por trás de toda aquelas muralhas, e a gente costuma dizer, num estudo que a gente tem chamado a dinâmica da personalidade, por trás de uma muralha de medo e autoproteção,
sempre tem uma ferida, sempre tem uma fragilidade interna. E é nesse ponto da fragilidade que o Espírito Santo quer chegar. É nesse ponto da fragilidade. E a gente precisa ter coragem de deixar o Espírito Santo mexer em raízes que estão na nossa vida que nós nunca permitimos que ninguém chegasse nesse lugar. Porque para ser curados, para ser libertos, para viver uma vida abundante, a gente precisa deixar que o Espírito Santo nos cure. A gente precisa dar acesso a Ele. A gente precisa querer viver uma vida de comunhão e transparência. Então é necessário convidar o Espírito Santo. Espírito Santo, venha trazer para mim as raízes de pecados que eu não consigo vencer. Lembra que no capítulo 3 foi batismo de arrependimento? E a Eunice falou muito bem semana passada sobre dar nome. Eu preciso dar nome, eu preciso começar a nomear coisas na minha vida. Então, às vezes, a gente chama algumas coisas de fraqueza e o Espírito Santo está dizendo assim, ei, é pecado, não é fraqueza. Eu quero abrir um parêntese e contar um pouco da minha vida aqui para vocês. Eu tive um bebê há pouco tempo, né? Meu filho mais novo tem 2 anos e meio. E eu fiquei assim, quase 2 anos sem dormir, porque eu amamentei ele 2 anos. 2 anos e 2 meses, exatamente. E ele acordava para mamar. E ele mamava, essa criança mamava de hora em hora, igual a Telecena. Vocês lembram da propaganda da Telecena? É Telecena. Pois é. E eu sei que a Telecena tocava de hora em hora. E de hora em hora eu estava naquele quarto lá, dando mamar para aquela criança. Eu sei que isso foi me minando de tal forma. E eu fui ficando assim. Eu falo que eu fui deixando de ser gente, comecei a quase virar bicho. Porque eu estava brigando até com a minha sombra. E fui ficando extremamente agressiva, intolerante, irritadiça. Né, meu marido passava perto de mim assim, tinha dia que ele nem me olhava, ele já passava assim. E um dia ele falou assim para mim, aqui, você me enganou para casar? Eu falei, o que, amor? Por que você está me perguntando isso? Você era tão docinha, agora você virou um limão, um negócio esquisito. E a gente começou a ter muito problema no relacionamento, na comunicação. Ele falava uma coisa, eu já computava, minha cabeça é muito rápida. Então, quando ele vinha, a gente lá no Triângulo Mineiro, eu sou do Triângulo Mineiro, a gente fala assim, quando fulano vem com fubá, a pamonha já está pronta. Vocês conhecem essa expressão, né? Então, quando ele vinha com argumento, eu já tinha 20 para rebater ele e a coisa foi ficando muito feia. E numa das madrugadas, eu fui dar mamar para o Thomas e parei, depois que eu botei ele no berço, falei, eu não vou dormir nada, para que eu vou deitar? Eu não vou dormir mesmo, daqui a pouco, daqui 1 hora, eu vou ter que estar aqui. Aí fiquei lá no quarto, na poltrona de amamentação e comecei a orar. E eu estava orando, e aí comecei a falar disso, ô Senhor, a murmuração, que tem oração que é murmuração. Essa era uma murmuração. O Senhor tem misericórdia de mim, eu sei que eu ando muito brava, eu ando muito nervosa, mas o Senhor sabe, Deus. O Senhor sabe que é porque eu estou sem dormir. Essa criança não me deixa dormir. Esse homem não me ajuda. Comecei, né? E aí, naquele momento ali, no silêncio da madrugada, depois que a criança dormiu, o Espírito Santo falou comigo. Você pode dar o nome que você quiser para a sua desculpa de estar do jeito que você está. Mas eu quero te falar que você está sendo violenta. Você está praticando violência com seu filho, com seu marido e com as pessoas que estão ao seu redor. Gente, aquilo me chocou de tal forma, porque o Espírito Santo, ele sabe como lidar com cada um de nós. Se ele falasse qualquer outra palavra que não fosse violência, ele não ia me chamar a atenção, mas a palavra violência me chocou demais. Eu falei, como assim? Eu estou praticando violência. Porque se ele falasse agressiva, eu acho que eu não ia
me tocar. E aquilo mexeu comigo demais. E ele começou a ministrar. Tudo isso que você está dizendo para mim explica, mas não te justifica. Porque você pode fazer escolhas. E você tem dado vazão à ira. Você está dando vazão à sua agressividade. E aí você tem uma perfeita desculpa para dizer, porque eu não estou dormindo. Mas eu quero dizer que você está praticando violência. Então, o que eu quero dizer para vocês? É necessário dar nomes. Eu pude descer em arrependimento naquele dia diante de Deus, porque o Espírito Santo me convenceu do pecado, de um pecado que eu estava praticando. Então, às vezes, nós estamos maquiando situações na nossa vida e, às vezes, colocando culpa nas pessoas, culpa nas circunstâncias. E Deus nos chama para dar nome ao nosso pecado. No capítulo 3, esse batismo de arrependimento, a Eunice falou, né, semana passada, a gente precisa buscar o entendimento verdadeiro do que é arrependimento. E arrependimento não é reconhecimento de pecado. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é confissão de pecado. Essas 3 coisinhas fazem parte do processo de arrependimento, mas não é arrependimento. Arrependimento se configura, ele vai realmente ser arrependimento na mudança. Quando você decide mudar. Quando você fala assim, ei, peraí, eu estou praticando violência, e violência é pecado. Eu estou sendo agressiva excessivamente com as pessoas. Eu estou ultrapassando um limite. E isso é pecado. E eu preciso lidar com isso na profundidade que o Espírito Santo está falando comigo. Porque não foi ninguém que falou comigo. Foi o Espírito Santo que falou. Então, nesse momento, a gente desce. Lembra que a Eunice falou? Eles estavam em Sitim. E eles desceram no Jordão. Então, Sitim já era um lugar baixo. E eles ainda foram para um lugar mais baixo. Ou seja, para um lugar de humilhação. Pastor Cote, ele fala assim para nós, né, nos treinamentos. O escândalo do nosso arrependimento precisa ser maior do que o escândalo do nosso pecado. Mas se nós não tivermos a consciência do quão escandaloso é para Deus, porque talvez não é mais para esse mundo. Porque nesse mundo tudo caiu numa normalidade. Tudo está ficando muito normal. Mas se a gente não tiver uma consciência do quão escandaloso é o nosso pecado para Deus, para o Espírito Santo, nós não vamos conseguir sair desse lugar de Sitim e descer até o Jordão. Porque a travessia, ela acontece no Jordão. Para entrar na terra, eu preciso descer ao Jordão. E eu preciso atravessá-lo. Eu preciso atravessá-lo. Mas isso vai exigir de mim um processo de humilhação, um processo de reconhecimento. Eu preciso reconhecer o que está errado dentro de mim, o que está errado no meu comportamento, o que está errado nas minhas escolhas morais, o que está errado no meu caráter. Se tem feridas sustentando comportamentos errados, pensamentos errados. Lembra? Assim como o homem pensa, assim ele é. Então, às vezes, a gente não entende. Por que eu sou assim? Começa a prestar atenção nos pensamentos. Porque por trás desses pensamentos tem crenças. Então, crenças sustentam pensamentos. Pensamentos se transformam em palavras. Palavras se transformam em ações. Ações vão moldar um caráter. E caráter vai construir um destino. Então, é uma sequência de coisas. Então, é muito fácil, muitas vezes, a gente saber que tipo de destino algumas pessoas vão ter.
com base no tipo de crença que elas carregam. Então, o capítulo 3, ele fala disso, dessa travessia. Então, no capítulo 3, eles descem para o Jordão e se preparam para essa travessia. E o capítulo 4, como a gente leu aqui, eles começam um processo de construir altar. É um processo que a experiência do arrependimento, ela vai fazer na nossa vida. Se você verdadeiramente se arrependeu, você vai levantar um altar. Se houve um arrependimento. E esse altar não é necessariamente algo que nós possamos ver, mas é algo que Deus contempla. É algo que nós sabemos. Por quê? Porque marcou a nossa história, marcou a nossa vida. Então, o capítulo 4 é esse detalhamento, né, esse desdobramento do capítulo 3. E ele continua falando do princípio do arrependimento, ele continua falando dessa travessia. Né? E é importante a gente se perguntar, será que eu não tenho algumas travessias que eu preciso fazer? Será que eu não preciso descer em arrependimento em algumas áreas da minha vida? Para que eu possa começar a viver o que eu ainda não vivi? Gente, evangelho não é, eu vou usar uma palavra aqui com muito respeito, que eu fico lembrando da minha avó, falava cibalena. Quem lembra de cibalena? Né? Qualquer coisa que tinha, da cibalena, que cibalena resolve tudo. Mas o negócio é cibazol, o nome do negócio, né? Pois é, evangelho não é, vou usar a linguagem da minha avó, cibalena, para melhorar a vida. O evangelho é para transformar a nossa vida. E essa transformação, ela precisa ocorrer de dentro para fora. Se o evangelho só melhorou, só te deu uma versão melhorada de você, mas não te transformou, deixa eu te dizer, não serve para o reino, não serve para o reino, não serve para a vida. A Bíblia fala que é uma porta estreita e um caminho apertado, e são poucos que acertam com ela. Então a gente precisa muito fazer essa oração, onde a gente pede para o Espírito Santo sondar, fazer essa sondagem. Ou você deixa a vida no deserto, essa vida custosa, essa vida cômoda, porque o deserto era um lugar que a roupa crescia no corpo, o sapato não envelhecia no pé, os pés não inchavam, tinha codorna, tinha água da rocha, lá no deserto tinha maná. Mas na terra prometida, quando vocês continuarem lá no capítulo 5, vocês vão ver que quando eles entram na terra, o maná cessa. Sabe por quê? Porque agora é hora de ter maturidade. Porque a vida no deserto também fala de uma vida de imaturidade. Mas para experimentar a vida abundante, eu preciso assumir responsabilidade. Não existe você viver uma vida próspera, uma vida, vamos falar assim, responsável, se você não crescer e assumir responsabilidade pelas suas escolhas, pelo seu caráter, pelas suas motivações. Então é necessário isso. Então o Jordão é o limite do deserto. Nessa travessia que representa a entrada na vida abundante. A vida depois da vírgula. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Existe uma lei no deserto. Ou você atravessa ele, ou você morre nele. Salvo. Mas talvez nunca experimentando o que é essa vida abundante, essa paz, essa alegria. O reino de Deus é paz, é alegria no Espírito Santo. Então, o que observamos agora nesse detalhamento da travessia é o impacto da experiência do arrependimento. Não só nas nossas vidas, mas nas nossas famílias. É para a descendência, não é só para mim. Lembra, quando os filhos de vocês perguntar o que significa isso, vocês vão dizer, vocês vão ter uma resposta para dizer. Então, o versículo de 1 a 3 é o versículo-chave.
Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os pés do sacerdote, peguem 12 pedras. Tenha uma localização exata, não podia ser em qualquer lugar do Jordão. O Senhor, Ele nos dá orientações exatas. Por isso que a obediência tem que ser total e imediata e com alegria. King's Kids ensina isso para a gente. Né? Então, e o versículo 4, capítulo 4, versículo 7. Estas pedras serão para sempre por memorial dos filhos de Israel. Então, a palavra-chave aqui no contexto da experiência do arrependimento é a palavra altar. O que eles tinham que construir? Eles tinham que levantar um altar. Essas pedras eram para levantar altar. Então, o princípio do altar, ele tem a ver com essas situações que se tornam referenciais, experiências inesquecíveis. É aquilo que marcou não só a sua vida, mas pessoas que estão à sua volta. E também vai impactar pessoas na sua posteridade, nas suas gerações. Lá na minha casa eu tenho um quadro, que nesse quadro está os votos do meu casamento. Sabe aqueles votos que o pastor normalmente lê para a gente? Ali a gente repete, né? Na saúde, na doença, nananã, aquelas coisas todas. Eu emoldurei, né? Aumentei as letras, emoldurei, coloquei no quadro e coloquei na parede. É um memorial. É para a minha memória, é para a memória do meu marido, daquilo que, da aliança que fizemos, do compromisso que fizemos juntos. Então, todas as vezes que a gente olha para aquilo, a gente vê qualquer pessoa que chega lá em casa e pergunta o que significa isso. Nós vamos dizer, é a bondade do Senhor na nossa vida, que nos permitiu estar em união, em aliança um com o outro. Isso aqui é o nosso compromisso com Deus e um com o outro. E o nosso filho vai crescer, e ele vai olhar lá para aquela parede, e ele vai perguntar, o que é isso aqui, papai? O que é isso aqui, mamãe? E nós vamos poder dizer, isso aqui são os nossos votos matrimoniais. É um memorial, é para a nossa memória. Então, nós precisamos de ter esse memorial de arrependimento na nossa vida, esse marco. Quando a gente fala assim, até aqui eu vivi uma vida de imaturidade. Até aqui eu vivi uma vida fazendo aquilo que eu queria que o meu nariz apontava. Mas daqui para cá, Jesus se tornou meu Senhor. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Daqui para cá, agora, eu assumo a responsabilidade pelas escolhas que eu faço. Né? Então, o altar, ele celebra a transformação, ele celebra o avanço espiritual, né? A verdadeira adoração. O altar torna a experiência inesquecível, memorável, tanto para nós quanto para as futuras gerações. O princípio do altar também ele traz a base do sacerdócio. Você pode observar que a vida sacerdotal, ela gira em torno do quê? Do altar. Né? O altar é lugar de sacrifício. Então, quando Paulo fala lá em Romanos, naquele texto famoso, no capítulo 12, quando Paulo ele vem ali rogando, né, para que as pessoas tenham esse entendimento. Qual que é o entendimento que Paulo quer que as pessoas tenham? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, um culto inteligente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que você vai experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Como é que nós podemos experimentar isso? Alguém pode me dizer? Sendo um sacrifício, passando pelo caminho
do altar. É deixando que aqui as nossas vidas passem por esse altar. Só assim nós vamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sacrificar é diferente de anular. Porque às vezes a gente fica assim, eu tenho que anular minha vida. Não, não é a mesma coisa. Nós não estamos falando que a gente tem que anular, mas é que nós estamos falando aqui abrir mão. É perder para Deus. Tem coisas que nós vamos ter que perder para Deus. Principalmente se tratando de relacionamentos. Que às vezes a gente tem uma vontade, nós temos uma vontade muito forte. E a gente não quer abrir mão. Pensa numa discussão entre marido e mulher. Os dois querem ter razão, sim ou não? Ninguém quer o quê? Abrir mão. Mas quando a gente vive essa vida, quer viver essa vida transformada, essa vida de arrependimento, uma das coisas que nós vamos aprender é perder. Não é para o outro, mas é para Deus. É abrir mão. Quem é que vai ser o sacrifício nesse altar? A nossa vontade. A nossa vontade é o nosso sacrifício. A gente precisa aprender a abrir mão da nossa vontade. Então vamos ver... Oi? Amém. Vamos ver alguns princípios chaves aqui que estão presentes na construção do altar. Então, do lugar da decisão, no lugar onde estão os pés do sacerdote, do posicionamento, onde os pés do sacerdote pousaram, dali, daquele lugar, foi erigido um altar. E levaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. E posteriormente, para Gilgal, as 12 pedras que tiraram do meio do Jordão, levantou-se Josué em coluna em Gilgal. Então, versículo 8 e versículo 20. E do lugar onde essas 12 pedras foram tiradas, outras 12 deveriam ser erigidas, permanecendo no rio, após as águas voltarem ao seu curso natural. Versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Então, o altar foi construído de quê? Pedras. Essas pedras representam o nosso coração, a nossa vontade, sendo colocada ali, diante do Senhor. Quando a gente fala de arrependimento, experiência de arrependimento, quando a gente fala de levantar altar, nós estamos dizendo, nossa vontade precisa ser rendida aos pés do Senhor. Quantas pedras eram? 12. Cada pedra foi colocada por uma pessoa escolhida de cada tribo. Então o altar, ele tem a ver com o quê, gente? Quando a gente pensa, como que se constrói um altar? Unidade. Precisa haver unidade. Uma pedra não faria um altar. Pedro diz que nós somos pedras vivas, encaixadas. Olha que coisa maravilhosa. Então, esses 12 homens, cada um representando uma tribo de Israel, eles pegaram essas pedras e eles tinham que ir ali, naquele lugar onde foi falado, pegar essas pedras para poder fazer um altar, formar um altar. Então, isso fala do princípio da unidade. E aqui também nós vamos ter muita revelação de Deus no princípio da unidade. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E onde é que este altar ele foi construído? O primeiro deles, foi construído dentro do Jordão. E o outro? Em Gilgal, fora do Jordão. Então aqui nós estamos falando de 2 altares. Um fora do Jordão, em Gilgal, e o outro dentro do Jordão, no assento dos pés dos sacerdotes. Isso vai falar de um altar público, um altar que todos veem,
E isso vai falar de um altar secreto. Porque as águas do Jordão, depois que os sacerdotes saíram, elas cobriram o altar e ninguém podia ver. Então temos dois altares, um altar público e um altar secreto. E isso fala de uma transformação de dentro para fora e de fora para dentro. Ou seja, um divisor de águas, um perfeito alinhamento com a vontade divina. E é muito interessante a gente falar de altares, inclusive no livro de Josué, quem comprou vai ver, o pastor Cote ele coloca como sendo a lei dos dois altares. Existe uma lei que governa, né, os princípios espirituais, essas leis que governam o reino espiritual. E a gente precisa sinergizar com essas leis, alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Esse alinhamento. Então, é de dentro da experiência do arrependimento que nós vamos tirar essas pedras. Que pedras são essas? Nosso testemunho. Quando Deus me traz aquela revelação, lá no meu quarto, lá no quarto do bebê, sobre o meu pecado, hoje ela se tornou uma pedra de testemunho, porque eu venci esse pecado. Eu me arrependi, eu confessei, eu fui para o meu pastor, lá para o Gilberto, sentei com ele, confessei, pedi ajuda, pedi oração, fui no meu marido, confessei, pedi ajuda, pedi oração, pedi perdão para o meu bebê que ainda não entendia nada, mas o espírito dele entende. E aí nós tivemos uma IFOL, veio uma amiga minha de fora para fazer os aconselhamentos. Falei, hoje eu aqui preciso de aconselhamento. Olha o processo de humilhação. Olha o caminho do altar que a gente às vezes precisa percorrer. Aí falei assim, Nice, também chama Nice, a minha amiga. Deus me mostrou isso, eu estou assim. Se tem violência na minha vida, é porque eu já dei lugar para um espírito de violência entrar. Então, estou precisando que você ore comigo. Eu já confessei, eu já perdoei, eu já pedi perdão, perdoei, já confessei, já pedi perdão, já me humilhei, mas eu quero fechar essa brecha. Por que eu estou assim? Deve ter alguma coisa aqui que eu não lidei, que eu não estou sabendo lidar com a ira. E aí nós fomos orar e Deus trouxe uma situação de ira na minha vida que não havia sido resolvida ainda. Deus trouxe ali no momento em que eu estava conversando com ela. Sabe por que a Bíblia fala confessai uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Pecado não precisa ser apenas perdoado. Ele precisa ser purificado. Nós precisamos ser curados daquela maldade, daquilo que ele causa e contamina em nós. Em 1 João vai falar sobre isso. Então a gente precisa confessar, sim, mas olha o processo. Olha o processo que muitas vezes Deus nos leva. Por quê? Porque Deus quer muito mais do que nos perdoar. Deus quer nos reconciliar com Ele. Deus quer nos curar. Deus quer nos dar paz. Deus quer nos dar vida abundante. Ele quer que a gente cresça nos relacionamentos, que a gente cresça e viva em comunhão com Ele e com os outros. Por isso que Ele fala, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é que é fiel e justo. Nós somos injustos, nós somos infiéis, mas Ele é fiel e justo. Então, com base na justiça dEle, na fidelidade dEle, eu posso fazer esse caminho de ir até o altar. E até as pessoas em humilhação eu pequei contra você, marido, me perdoe, pequei contra você, filho, me perdoe. Esse processo de descer em humilhação. Então, quando nós confessamos, o que a Bíblia fala? O sangue de Jesus, seu filho, nos purifica. Olha a purificação de toda injustiça. Isso é poderoso. E o que ele fala anteriormente? Se dissermos que temos comunhão uns com os outros e praticamos o pecado, nós mentimos e não praticamos a verdade, não falamos a verdade.
Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, então há um processo, esse andar na luz, essa vida de transparência, de humilhação, de descer e dar nome. É assim que nós construímos uma experiência poderosa com Deus. Porque é humilhante, é terrível, é ruim, mas o que Deus constrói na nossa vida a partir disso, ninguém tira. Ninguém tira de nós. É algo que nós vamos guardar para as nossas gerações. É aquele testemunho que você foi marcado pelo sobrenatural de Deus. É o testemunho público. Então, essas são as experiências que nós precisamos deixar Deus construir na nossa vida. Eu acho que eu voltei, deixa eu ir para frente. Ele não está indo. Não. Agora, epa. Eu estou voltando, né? Ok. Então, nós temos aqui também a poderosa dinâmica entre a vida devocional e a vida ministerial. O altar secreto é motivacional e o altar público, ele é ministerial. Então, lembra, nós temos 2 altares. Um altar, ele é secreto, o outro altar é público. Altar secreto, altar público. E agora nós estamos desmembrando isso em mais 2 coisas. Ou seja, o altar devocional, que é o altar secreto, o altar secreto, ele é o altar da nossa devoção. Porque quando nós estamos lá no nosso quarto secreto, quem é que nos vê? Conforme diz Mateus. É Deus que nos vê. Mas o altar público é as pessoas que estão nos vendo. Então, um altar é o altar devocional e o outro é o altar ministerial. No altar secreto, ele também é o quê? Motivacional. Porque é no altar secreto que Deus vai tratar das nossas motivações. É fácil a gente ser corrigido num comportamento, sim ou não? Se eu falo um palavrão, se eu ando de uma maneira que eu não devia andar, e a Eunice é minha amiga, ela vem e me corrige. Cláudio, esse comportamento seu foi inadequado. Se ela for minha amiga, ela vai fazer isso, né? Esse comportamento seu foi inadequado. Porque eu estou fazendo isso publicamente. Ela viu, ela me corrigiu. O comportamento, às vezes, é fácil de se corrigir. E motivação? É fácil de se corrigir? Não. Não é fácil de corrigir. A motivação, ela só pode ser corrigida se ela for exteriorizada. Se ela não é exteriorizada, não tem como corrigir, porque só Deus é que está vendo essa motivação. Agora, onde é que as nossas motivações elas podem ser expostas? No altar secreto. É lá quando a gente está com a palavra de Deus. Olha o primeiro princípio para vencer a fortaleza. Conhecer a Deus pela sua palavra, medita dia e noite na minha palavra. Porque quando nós meditamos na palavra, nós temos revelação de Deus. Mas essa palavra também revela nosso coração. Ela também revela nossas motivações. Entende? E quando a palavra de Deus, o Espírito Santo, o Verbo encarnado, quando Deus revela para nós o nosso coração, nós temos 2 opções. Ou a gente endurece o nosso coração, e aí a gente pratica autossabotagem ou automanipulação. Ah, não é bem assim, não. A gente vai ali, né, manipulando. Isso é uma opção. Ou a gente se quebranta e se arrepende. Então, no altar secreto, é o lugar onde Deus está construindo na nossa vida. Tem alguém da área da construção civil aqui? Não? Então, eu vou falar, mas eu não tenho conhecimento de causa, eu vou falar o que eu ouvi. Tá? Dizem que quando você vai construir, fazer uma construção, 30% do financeiro vai para baixo, não é? Então, às vezes, você vai lá, você está investindo lá uma obra, suponhamos, custa 100 mil, 30 mil
foi no alicerce, foi para baixo. Você não viu, você não está vendo nada. Meu Deus do céu, para onde que o dinheiro está? Está indo para baixo, para depois vir uma edificação. Quando Deus constrói na nossa vida, Ele trata primeiro, Ele começa a construir primeiro nos nossos alicerces. É lá nos nossos alicerces, porque o que suporta uma edificação é o alicerce. Se o alicerce está bem feito, aí ele vai suportar o peso da edificação que vai vir. Então, quando Deus constrói em nós esse investimento lá no altar secreto, quando nós também permitimos que isso aconteça, porque é necessário a gente permitir, e como que a gente permite? Investindo tempo com Deus, investindo tempo nesse altar, nessa construção. É uma construção junto com Ele, é uma parceria com o Espírito Santo que está havendo ali. O próximo passo é que Deus, Ele vai nos colocar nesse altar ministerial. Eu tenho o exemplo de Davi, por exemplo. Lembra de Davi? Aonde que Davi estava? Lá no altar secreto do campo das ovelhas. Alguém conhecia Davi? Alguém dava alguma coisa para Davi? Nem o pai dele dava. Nem o pai dele dava nada por ele. Mas Deus, o que ele fala? Achei a Davi. Ele achou Davi lá no campo das ovelhas, adorando, ele e a harpa. Mas lá no campo das ovelhas, Deus estava construindo o rei, o futuro rei de Israel. Aonde que Davi, ele venceu Golias? No campo de batalha? Não. Ele venceu Golias no campo das ovelhas. Porque era lá que ele conheceu o Deus que podia vencer o Golias. Você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Então, no campo das ovelhas, nós temos o altar escondido. Nós temos o altar secreto, a vida de oração, a vida de meditação, a vida de dedicação ao Senhor, onde o Senhor está ali tratando conosco. E o altar público é quando nós nos apresentamos para as pessoas. Tem um livro que eu não sei se ainda tem ali, chama Obreiro Aprovado. Esse livro ele é poderoso, porque ele trata muito sobre essa questão do ser obreiro. E uma das coisas que a gente mais vê é que muitas vezes as pessoas elas querem ser o obreiro, mas sem ser aprovado. Esse livro ele é escrito em cima daquele versículo de 2 Timóteo 2,15 que fala: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 5 capítulos escritos em cima desse versículo. E o foco principal é no aprovado. Não é ser obreiro. A Bíblia fala que Deus está procurando alguns tipos de pessoa. Deus procura adoradores, Deus procura intercessores e Deus procura obreiros. Orai para o Senhor da seara mandar trabalhadores. Então Deus está procurando, mas existe uma peneira, e essa peneira vai passar principalmente nesse crivo aqui do nosso caráter, das nossas motivações e das nossas escolhas. Por isso que Jesus falou, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos, por quê? Porque Deus ama a todos e aceita todos, mas Ele não aprova a todos. E às vezes nós temos muitas pessoas reprovadas se apresentando ministerialmente, publicamente, reprovadas. Então é muito importante a gente entender essa dinâmica do altar. É muito importante a gente entender essa dinâmica do seminário do quarto. A gente fala o seminário do quarto, mas
é aquele lugar seu com Deus. Pode ser na beira do lago. Lá na Jocum a gente tem um laguinho onde o povo vai meditar na beira do lago. Eu, particularmente, eu gosto do quarto. Eu gosto muito do quarto secreto. Mas não necessariamente é esse lugar físico, mas é um lugar onde você constrói com Deus, é um lugar onde você está com Deus na sua vida diária de devoção. Então, Mateus 6 fala, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Quem é que nos recompensa o nosso ministério? Quem é que faz por nós? Quando a gente fala de ministério, ministério, queridos, não é só dentro da igreja. Não é só na igreja. Você pode viver o seu propósito de vida em várias áreas da sociedade, testemunhando Cristo como um estilo de vida. Porque o altar, esse altar público, ministerial, ele fala do nosso testemunho, mas ele também fala do testemunho que Deus dá acerca de nós. Por quê? Porque se é Ele que nos apresenta, é Ele que nos apresenta para as pessoas, para o ministério, ou para o propósito, ou para aquilo que seja que Ele esteja nos colocando. Então, a grande chave de um ministério frutífero e bem-sucedido reside na vida devocional secreta. Nada substitui isso. Eu conheço o pastor Cote há alguns anos. Ele é autor de vários livros, acho que tem mais de 10 livros já que ele escreve. E quando eu o conheci, eu estou com 45, eu tinha por volta de uns 22, 23 anos quando eu o conheci. E andando com ele, no meio ali das pessoas que sempre estavam com ele, eu sempre ouvi uma pergunta, Cote, como é que você consegue? Como é que você consegue? Como que você chegou, né, nesse nível assim de revelação? Porque quando você lê os livros dele, ele fala muito assim, olha, pega a minha lenha e coloca o seu fogo. Porque ele escreve de uma forma didática que qualquer um pode pegar aquele material e ensinar. É o que nós estamos fazendo aqui, ensinando o material que ele escreveu. E aí, sabe qual que é a resposta que eu ouvi do pastor Cote? Muitas vezes ele falando isso para várias pessoas. 20 anos de altar secreto. Antes de escrever qualquer coisa, antes de se apresentar publicamente. 20 anos de meditação. Ele fala que eles acordavam 5 horas da manhã e meditavam até meio-dia de jejum. 20 anos, durante 20 anos. Então, assim, eu quero ser igual fulano, né? Quando eu crescer, já viu aquela expressão? Tem um preço. Tem um preço. Não é de qualquer maneira, né? Então, a poderosa, eu acho que eu voltei, né? É para frente que anda, não é para trás, né? Caranguejo. Ai, meu Deus. Não está indo? Agora foi. Aí, ok. Então, o que eu queria dizer aqui agora é que a gente vai ver alguns princípios implícitos na construção do altar, que é a dinâmica da transformação. O primeiro deles é a singularidade. O que a Bíblia fala? De cada tribo um homem. Então era um altar de pedras inteiras sobre a qual se não movera ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos e sacrifícios pacíficos. Está lá em Josué 8:31. Então, singularidade, de cada tribo um homem. O que isso vai falar? De identidade. Né? Deus, ele nos criou únicos, cada um tem uma identidade. E quando você tem o conhecimento da sua identidade em Deus, você pode viver livremente. E uma pessoa que é livre na sua singularidade, na sua identidade, ela respeita o outro. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa entender. Um altar, para ser construído, é necessário unidade. Para haver essa unidade, precisa haver o respeito à singularidade. Uma outra coisa que precisa haver é o respeito à diversidade. 12 pedras. Cada um era um e ninguém era igual a ninguém. Todo mundo tinha a sua própria identidade. E lá em 1 Coríntios vai falar dessa complementabilidade da diversidade dos dons, ministérios e realizações que faz a igreja um organismo vivo e funcional.
Então, nossa vida como igreja, ela precisa representar e expressar o caráter de Cristo. E para isso é necessário a gente viver em unidade. Como é que o mundo vai conhecer que nós somos filhos de Deus? Porque nós vivemos em unidade e amamos uns aos outros. Olha que coisa maravilhosa. Então é necessário isso, respeitar os dons, a diversidade dos dons. Porque ninguém aqui é igual a ninguém. Eu não canto e nem toco igual o irmão. Eu queria cantar. Quando eu comecei ministério, na igreja eu falo ministério, eu comecei no louvor. Glória a Deus que eu não continuei. Glória a Deus. Mas eu estava procurando o meu lugar no corpo de Cristo e eu encontrei. Quando eu vim para a igreja, eu fui trabalhar na igreja, eu lavava as cadeiras da igreja, eu limpava a igreja, eu limpava banheiro, eu lavava o quintal da igreja, eu fazia tudo na igreja. Eu chegava de manhã cedinho, não tinha ninguém lá, eu colocava aquele bando de cadeira para fora e um balde de sabão com água e começava a pregar para aquelas cadeiras. Então, depois eu descobri que meu ministério era da palavra, não era do louvor, tá vendo? Porque eu estava lá pregando para as cadeiras. Falava tudo para as cadeiras, vocês têm que se arrepender, porque tudo que eu aprendia no culto, porque novo convertido é uma bênção. Tudo que eu aprendia no culto de terça-feira, no culto de quinta-feira, na escola dominical e no culto de domingo, eu pregava para as cadeiras. Era meu jeito de gravar o que o pastor estava falando. Então, tá vendo onde que eu cheguei. Então, dons, aqui nós não temos ninguém igual, mas a gente se completa. Glória a Deus, a gente se completa. Uma outra coisa, unidade no lugar. Só existe unidade quando existe liberdade e diversidade. Encaixar as pedras, posicioná-las juntas no mesmo lugar, sem violar a integridade de cada uma delas. Para haver unidade, precisa de muita humildade. É preciso ser humilde, gente, para a gente viver junto como irmãos. Para a Eunice me suportar, para eu suportar a Eunice, para a Simone me suportar, é ser suporte uns dos outros, saber as diferenças. Tem uns que falam muito, outros não falam quase nada. Mas a Eunice viajamos juntos, glória a Deus, eu sempre digo isso. E quando a gente fica hospedado em casa de família, eu falo, glória a Deus, Eunice, que você está aqui, porque você pode conversar com todo mundo. Porque a Eunice, ela é relacional, extremamente relacional. E o povo já começa a conversar, e entra num assunto, e vai no outro assunto, e tananana. E eu viro ostra. Eu fico ali, se conversar comigo, eu vou conversar. Eu fico assim, eu sou tímida, não parece, mas eu sou. Eu sou tímida e sou introvertida. Eu sou mais para dentro, eu entro para dentro da minha cabecinha assim, fico pensando mil e uma coisa. Então esse é o meu jeito, a minha peculiaridade. E quem me conhece da primeira vez assim, fora desse campo de ensino, porque aqui eu estou me movendo no meu dom, e é diferente, eu estou me movendo no meu dom. Quem me conhece na mesa ou assim, fala assim, nossa, você era estranha, calada, tem uma impressão diferente. Mas é assim que a gente cresce, suportando um ao outro nas suas diferenças, nas suas dificuldades. Às vezes, alguns estão precisando de confronto, outros estão precisando de acolhimento, mas nós estamos todo mundo junto, indo para o céu, em nome de Jesus, amém? É embaixo. Posicionamento. Precisa haver posicionamento. Lá no assento dos pés. O altar é um lugar firme, feito de pedras, ou seja, um lugar espiritual de posicionamentos rochosos, firmes, estruturação do caráter, decisões inabaláveis em relação aos mandamentos de Deus e à nossa aliança com Ele. Quando Deus me mostrou o que estava acontecendo na minha vida, eu falei, Deus, nem que eu sou sangue, mas eu vou vencer esse pecado. Eu não vou deixar que esse pecado me vença. Eu vou vencer. Posicionamento de cada um no processo de unidade, seja do corpo, seja da família, é extremamente importante. Isso vai estabilizar o altar e incrementar a autoridade espiritual no corpo de Cristo e na família.
sacerdócio, lá onde estavam os pés do sacerdócio, aqueles homens estavam representando, cada um deles, a sua respectiva tribo. O conceito de sacerdócio fundamenta na capacidade intercessória de representação. O altar é um lugar de compaixão, amor e identificação com os outros. Então, nós também precisamos entender essa questão da compaixão, de representar o outro, saber que nós temos nossas fraquezas, sabe? E porque nós temos nossas fraquezas, nós podemos entender o outro nas fraquezas deles. Né? Às vezes a gente já avançou, a gente já venceu algumas áreas e o outro, nosso irmão ainda não venceu. Mas nós vamos entender o nosso irmão naquilo, vamos acolher ele, vamos ajudar ele também nesse crescimento. Sacerdote é aquele que se compadece eternamente dos ignorantes e errados, e oferece dons, ou melhor, oferecendo a si mesmo no lugar deles, representando-os diante de Deus. Hebreus 5, versículo 1 e 2 está dizendo sobre isso. Ele se identifica com os seus pecados e erros, sabendo o quê? Que ele também é rodeado de fraqueza. E memorial, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, o que significam essas pedras? Vocês vão ter que dizer, as águas do Jordão foram cortadas diante da Arca da Aliança. Isso fala de uma herança e isso fala também de um legado. O altar é um lugar de testemunho. Um altar interno é o testemunho que Deus dá acerca de nós, em virtude da nossa vida secreta com Ele. E o altar externo é o testemunho que nós damos acerca de Deus, através da transformação sobrenatural que Ele fez na nossa vida. Sabe aquela pessoa que era terrível e de repente essa pessoa se converte, essa pessoa toma um novo rumo? Você fala assim, poxa vida, aquela pessoa verdadeiramente foi transformada. Esforço. O princípio do altar demanda esforço moral, espiritual, sacerdotal, ministerial. Eu falo, gente, que a gente precisa criar uma envergadura moral. A gente precisa criar um caráter de obediência em áreas de fracasso. Para isso é necessário perseverança. Né, perseverar no arrependimento. Lembra que a Eunice falou? Eles demoraram ali. Tem situações na nossa vida, nós não tem que demorar naquele lugar ali de arrependimento. A gente precisa entender, porque a gente só se arrepende verdadeiramente de uma situação quando nós entendemos ela. O Espírito Santo fala, mas se você não entende que realmente aquilo está magoando o coração de Deus, está magoando o coração das outras pessoas, você não vai, você vai se manipular, vai sair dali e vai continuar praticando aquela coisa. Então é necessário esse esforço interno, perseverança diária, de cultivar uma relação íntima com a palavra de Deus. Porque quando você medita na palavra de Deus, a palavra de Deus revela seu coração. E ela traz revelação de quem é Deus. Então, cada um levante sobre o ombro uma pedra. Também esforço externo. As pedras foram levadas ao alojamento. E levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Né? E outro vai falar também do sacrifício. Esse alojamento, eu queria falar um pouquinho. O alojamento fala de muita coisa. Fala de edificação do lar, da comunhão íntima, do leito sem mácula, do referencial paterno para os filhos, do sono do justo, o lugar do descanso, a capacidade de sonhar os sonhos de Deus. Então é esse lugar onde nós também estamos construindo. E o lugar que nós mais construímos, gente, é dentro da nossa casa, da nossa família. E é ali que nós também vamos precisar nos humilhar mais, perdoar mais, testemunhar mais. É esse lugar. Porque nós somos a Bíblia que os nossos filhos leem. E aí vem o sacrifício, né? Perdão, eu passei. Sem uma vida sacrificial, o altar perde o sentido. A vida espiritual deve ser um altar ambulante. Paulo diz que devemos ser um sacrifício vivo. E aqui a gente vai ver o que Paulo fala, né? Esse versículo que eu citei. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sedes transformados. Não fala melhorado.
é transformado pela renovação da vossa mente, para que do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual que é o caminho do altar? O que o altar nos ensina? O altar nos ensina que o caminho dele é um lugar de rendição intencional. Eu preciso voluntariamente. Eu preciso buscar isso voluntariamente e intencionalmente. Quando o Espírito Santo falou comigo, eu fui intencional. Eu fui intencional em lidar com o meu pecado. Eu poderia dar mais vários outros exemplos aqui para vocês. A gente precisa ser intencional em busca de arrependimento. A gente precisa orar assim: Senhor, eu tenho comportamentos errados, eu tenho pecados, e eu quero que o Senhor me batize com arrependimento. Eu preciso ser batizado no arrependimento. Eu preciso que o Senhor gere esse arrependimento. Porque tem coisa que a gente faz e não se arrepende. Tem coisa que a gente faz e falava assim: não, eu faria de novo. Eu faria de novo. Né? Um dia, mas a Eunice estava vindo, e eu estava meio agitada aquele dia no trânsito, e um cara me cortou. Eu vou dizer para vocês, a minha vontade era bater o carro nele. E eu não sei se eu ia arrepender só depois, na hora de pagar a conta, minha e dele. Só depois. Mas na hora que você está naquele negócio ali, você só quer o quê? A justiça. Porque o outro te fechou, porque o outro fez aquilo. Isso quando você não pega e dá aquele xingo assim. Quem já passou por isso? Só eu? O trânsito revela muito da nossa maturidade. O trânsito revela muito da nossa transformação. Então, a gente precisa ter rendição total. Rendição intencional. Senhor, essa área da minha vida, essa área aqui, o nome do pecado é esse, o nome do comportamento errado é esse. O relacionamento que não te agrada é esse. Ser intencional. E aí se apresentar como sacrifícios vivo diante de Deus. Então é um sacrifício o quê? Tem que estar vivo, tem que ser santo e tem que agradar a Deus. É os 3 pontos. E não vos amoldar este século. Todo mundo faz o que tem. Todo mundo fura o sinal vermelho, todo mundo anda acima do limite de velocidade. Todo mundo faz isso, né? A gente não tem essa mania? Não vou no culto hoje não, porque também ninguém vai. Né? Você peca, você vai de embarque no pecado do outro. Quem aqui já foi no embarque do pecado do outro? Pegou carona no pecado do outro. Porque o irmão fez, eu também vou fazer. Eu moro dentro de uma base missionária, né? Lá a gente vê muito esses negócios. Fulano faltou a lista da cozinha, também vou faltar, que não vai dar nada não, porque o outro já faltou. E aí a gente vai embarcando, né? A Bíblia fala que nós não podemos nos amoldar a estes séculos, ao entendimento desse mundo, ao padrão desse mundo. Aquilo que o mundo coloca como normal, Deus chama de pecado. E nós precisamos ser transformados. Como que a transformação acontece? Tendo a nossa mente renovada. E a mente só vai ser renovada pela palavra de Deus. Por isso que o primeiro princípio é meditar na palavra de Deus. O segundo princípio, trocando em miúdos, você precisa se conhecer. Conhecer o que está de errado dentro de você. Mais do que isso, você precisa falar assim: Espírito Santo, me mostra. Me mostra o que está de errado dentro de mim. Mostra as minhas fortalezas. Porque eu preciso lidar com elas. O terceiro princípio, eu preciso querer atravessar esse Jordão. E para atravessar ele, eu preciso de um batismo de arrependimento. E se eu não estou convencida, eu preciso pedir para o Espírito Santo: gera arrependimento em mim. Porque eu preciso ser transformada. Porque sem isso aqui não vai haver transformação. E aí sim, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Agora é aquela hora, né, que a gente fala assim: vamos construir altar para Deus. Mas esse altar, ele tem que ser construído dia a dia na nossa vida. Não é só depois do culto que a gente escuta uma palavra. Mas a minha oração agora, e é o que eu quero que vocês possam também estar fazendo,
é que vocês possam pedir para o Espírito Santo, sonda e conhece meu coração, Senhor. Que áreas na minha vida que eu preciso que o Senhor gere em mim um profundo arrependimento, para que eu possa viver essa experiência de construir um altar. Porque às vezes aquilo que nós estamos apresentando no altar público, meu irmão, é só uma máscara. Às vezes a gente tem máscara de boa esposa, de bom menino, boa menina, né? De líder de tal, de fulano, entendeu? A gente só tem uma máscara social para apresentar para as pessoas, mas a gente não tem conteúdo, a gente não tem vida secreta com Deus, onde Deus está trabalhando, onde Deus está curando, onde Deus está restaurando, e que todos os dias nós podemos falar assim: hoje eu sou uma pessoa transformada, Deus está me transformando diariamente. Amém? Vamos fazer essa oração? Senhor, nós estamos aqui e nós queremos mesmo, Pai, pedir que o Senhor venha